Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês esse desenho lindinho dessas três crianças fazendo comida aqui. Eles estão aprontando na cozinha, a pedido de uma inscrita que se chama Márcia. Um beijo, Márcia. Eu vou ensinar para vocês a fazer esse desenho, esse risco criado exatamente para ela. Ó, e para nós, né? Lógico. Aqui eu tô passando uma sujeirinha só de marrom para fazer um contorno básico para a gente não perder e também para a gente já começar a fazer uma sombra. Depois eu vou aplicar um pouco de amarelo pele, beirando praticamente em cima desse marrom que eu acabei de passar. Tô fazendo isso porque eu quero que esse menininho aqui seja mais clarinho. Porque a Márcia, ela recebeu essa encomenda, eu acho que os três são irmãos, né? E um é mais clarinho, o tom do cabelo é loiro e ele tem um olho castanho. Então, vou tentar seguir as orientações e as cores que a Márcia disse que vai ficar parecido com a dona, com os donos, né, desse pano. Então, aqui, ó, eu tô aplicando o amarelo pele em cima desse marrom e depois eu vou aplicar, depois que eu fizer essa parte, eu vou aplicar o branco. Aí você, depois que fez um contorno em volta, vai passar o branco dentro. Eu vou passar o branco dentro e depois eu vou misturar. Depois que passa o branco dentro, aí você vai encostar no amarelo pele e vai passar em volta desse branco para fazer a cor interagir com a outra. Aí, então vai ficar um tom de bege bem clarinho, entendeu? Se você tiver marfim, você pode usar o marfim no lugar desse branco. Aí você vai passar e vai esfregar para uma cor interagir com a outra. E aí você vai fazendo o movimento do desenho. Você tem que pintar no movimento do desenho. Tá em curva, faz a curva. Entendeu? Ó, se você olhar no rosto dele, tá vendo que eu só apliquei o branco, ó. Em volta eu passo o amarelo pele e vou esfregando uma cor na outra, ó. Eu vou em volta e depois eu vou pra cima do branco. Tá vendo que ele vai mudando a cor e assim você já vai fazendo o efeito de luz. Isso é importante no desenho. Aí você vai com amor, carinho e dedicação esfregando o movimento do desenho. E se você tá aí e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho e não esquece de deixar aquele like. Aqui no Arte Certa a gente tem aula todos os dias às 5h30 da tarde e a aula de pintura em tecido são nas quartas-feiras. Mas todo dia tem aula com relação à arte aqui no nosso canal. Agora eu vou passar um pouquinho mais de branco, porque eu acho que pode ser mais branco. Se você acha que o seu já ficou bom, não aplica mais branco, né? Se você acha que precisa mais ou deixar mais escurinho, aqui é uma sugestão da cor da pele. Você pode fazer a cor da pele do jeito que você quiser. Você não precisa ser exatamente da cor que eu estou ensinando. Se você quiser fazer ele mais moreninho, mais clarinho, aí vai da sua vontade, né? O desenho aí, quando você pegar o risco, será seu. Só lembrando que você tem que usar um tom mais escuro pro lado de fora, um tom mais claro pro lado de dentro, para você conseguir ter o aspecto de luz e sombra, de profundidade, que é legal para ter no desenho, que isso dá vida ao desenho em movimento. Agora eu vou com pincel de contorno, vou fazer um leve contorno com marrom. Não é um contorno assim, nossa, é um contorno bem feitinho, bem irregular. É mais ou menos para dar uma leve sombra. E depois eu vou passar um pincel um pouquinho mais grosso. Um pouquinho mais grosso não, o mais fino que eu tenho, sem ser o de contorno, para poder dar uma esfumaçada nesse contorno, para ele não ficar tão marcado. Isso você faz para dar mais ênfase à sombra e para você ter a divisão das coisas. Aqui eu passei nos dedinhos, no nariz, no queixo, né? E assim eu vou fazer para ter o efeito de luz e sombra mais bacaninha. Agora eu vou passar aqui no cabelo um pouco de marrom, ó. Eu vou e passo marrom, fazendo mais ou menos os riscos que tem no risco que você vai receber aí. O risco, lembrando que o risco vai estar aqui na descrição do vídeo. E são duas folhas de sulfite para você montar o desenho, um desenho grande para você passar pro pano, é bem bacana, tá com passado a canetinha, então dá até para ver por baixo do tecido, você não precisa nem usar o carbono. Agora eu tô usando amarelo, ouro, para poder preencher dentro dessa parte que eu passei o marrom. Não limpei o pincel e você percebe que fica um tom de ocre aí, né? Uma cor
meio amarronzada, né? Ficou amarelo meio amarronzado. E aí eu vou passando entre esse marrom que eu passei e vou dando uma esfregada. Esse movimento vai fazendo, já dando um volume ao cabelo, né? Depois a gente vai vir fazendo a luz, que vai dar mais movimento de cabelo ainda. E aí você vai aplicando com amor, carinho e dedicação, aqui com todo cuidado, entendeu? E vai passando aí, ó, com todo cuidado pra fazer uma cor interagir com a outra. E aí esfrega, passa, esfrega, passa, esfrega. E agora eu vou passar o branco. Eu venho com o pincel de contorno e faço linhas como se fossem umas curvinhas, ó. Você vai e faz aonde tem mais as curvas. Aqui no canal Arte Certa, a gente tem uma aula sobre cabelo. Ela é feita no lápis de cor, mas você que às vezes faz muita bonequinha, é interessante você ver essa aula, até tentar fazer essa aula para te ajudar a entender como é que funciona a luz e a sombra do cabelo. Vou deixar aqui nos cards para vocês poderem ver. Depois que eu passo esse contorno com branco, eu venho com o pincel mais fino, sensor de contorno, e esfrego no movimento do desenho com o pincel de lado. O pincel tem que estar de lado, não faz com o pincel como se fosse uma vassourinha varrendo, não. Vai com ele de ladinho, como se quisesse tirar aquela sujeirinha do canto da quina da parede, entendeu? E aí você vai fazer esse movimento, e aí se você acha que tem que passar mais branco, você passa. Em geral, a luz reflete mais aonde tem as curvas para fora. Imagina como se essa curva que vira para fora, ela fosse uma seta, né? E assim você sabe que aonde tem a curva para fora, para cima, né? Aí é onde tem mais luz, e aí você coloca mais branco ou um tom mais claro que você queira usar. Aqui você pode usar também o marfim, se você não quiser usar o branco, se você tiver aí. E deixa eu ver uma outra cor mais clara, acho que só essas duas que você pode utilizar aqui para fazer a luz desse cabelo loiro. Então, para fazer o loiro, ó, usei o marrom, você pode usar o siena também, o amarelo e o branco, para poder fazer a cor loira do cabelo. Se você quiser mais claro, aplica mais branco ou marfim. Em vez de o amarelo, você pode usar também o marfim. A cor daquele cabelo da Elsa, sabe, do Frozen, ela é marfim, entendeu? Que aquele branco, aquela cor é praticamente branco, né? Para fazer o cabelo branco, você pode usar marfim também. Aqui, gente, eu tô passando branco nessa parte do olho. Aí é só no cantinho, tá vendo? Que você passa o branquinho. E aí, ó, agora eu vou passar o marrom. Tô passando marrom. Não é marrom. Você pode usar terra queimada e tudo, pode ser outra cor. Aqui eu tô usando marrom. Porque o olho dele é castanho escuro. Pro lado de cima, ó, eu preencho, aqui é a cor do olho, o branco, depois a cor do olho, depois o preto. O preto é nessa parte aqui que ele direciona o olhar, né? Então, aqui vai ser o preto, ó. Aí eu passo o preto aqui dentro, preenchendo com cuidado. Aí eu estou usando pincel de contorno. É bom se a tinta também não estiver muito grossa. A minha tinta se encontra um pouco grossa, né? Tem que passar alguma coisa pra diluir ela um pouco, né? E aí eu passo um pouquinho em cima do marrom pro lado de cima, puxando para baixo, mas é pouca coisa. E depois eu faço um contorno da parte de cima, como se eu fizesse uma letra C aqui, ó, cobrindo a parte de cima, tá vendo, ó? Embaixo da pálpebra, pra gente poder fazer como se fosse os cílios aqui. E como ele é menino, eu não vou fazer cílios, mas na menina eu vou fazer uns cílios, né? Deixa mais feminino, mais gracioso o desenho, entendeu? Fiz assim. Agora eu vou passar o branco, eu vou fazer um brilho. Ah, aqui eu vou passar, limpei o pincel. Vou passar o pincel encostando nesse preto e para cima desse branco. Vai dar um cinza bem suave. Se você quiser fazer isso, você faz, senão não precisa. E agora, eu limpei o pincel e passei no branco, ó. Faço dois pininhos para simbolizar o brilho do olhar. Agora eu vou no marrom para poder fazer a sobrancelha. Aí eu vou, encosto no marrom e passo aqui o marrom para fazer a sobrancelha dele. Olha que bonitinho. Ele já fica olhando ali para a irmãzinha dele. Aqui eu vou passar vinho para fazer o céu da boca. Aqui eu estou fazendo um desenho estilo desenho animado. Então, como se fosse personagem de uma historinha. Então, você vai fazer aqui a luz e sombra
mas para deixar mais bonito o desenho, né? Lembrando, tipo aqueles desenhos virtual, mas não é praticamente imitando o real, entendeu? Aqui a boquinha na língua, eu vou passar o rosa chá. Passei o vinho no céu da boca, o rosa chá aqui dentro. Isso aqui lembrando aquelas figuras de gibi, essas coisas, né? Pra ficar mais infantil mesmo. Agora na batedeira eu vou passar o vinho, que eu vou fazer ela vermelha. Eu vou passar o vinho em volta da batedeira e depois eu vou vir com o vermelho dentro. Você faz um leve contorno com o vinho. O vinho é uma cor que não mistura muito fácil. Vou passar o vermelho e depois eu vou retornar no vinho. Agora eu vou passar o vermelho vivo. As cores da pintura vão estar na descrição do vídeo junto com o risco, tá bom? Agora eu vou preencher aqui, ó, vou por cima desse vinho e depois eu vou preencher dentro de vermelho. E depois eu vou passar novamente o vinho para fazer a sombra, para ele fazer uma mistura e não ficar marcado, porque ele fica marcado, gente. Outras cores misturam bem, mas o vinho não sei o que acontece com ele, não mistura. Agora eu vou preencher ela de vermelho. Vermelho vivo, você usa a cor que você quiser. Batedeira hoje em dia tem todas as cores. Você pode fazer parecida com a sua, né? Veja a cor da sua aí e tente reproduzir. Agora eu passo aqui. Aí, eu vou passando com cuidado para não borrar a mãozinha dele, que a gente já fez. E vou fazendo. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não sou uma pessoa que faz as coisas assim na ordem, sabe? Ah, esse tá na frente, vou pintar esse primeiro. Eu vou pintando com cuidado e vou pintando o que eu tô com vontade de fazer primeiro. Então, não é uma coisa muito certa, entendeu? Você pode pintar na ordem. O certo aqui seria pintar primeiro o avental e a blusa, né? Depois a batedeira. Porque ela tá na frente disso, né? Aí você vai ter que ter cuidado para não borrar. Ó, tá lembra? Falei que ia passar o vinho. Passei o vinho em volta. E eu fiz uns risquinhos aqui para simbolizar aquela saída de ar que tem da batedeira. Agora, na roupa dele, eu vou passar um azul celeste, que eu quero fazer um tom de azul mais claro. Aí, a cor da roupa, você faz a cor que você quiser. Sempre do mesmo jeito, gente. Vocês veem que passa a cor por fora e depois a gente passa a cor que a gente quer dentro. Aqui, como eu quero um tom de azul mais claro e eu não tenho um azul mais claro que o azul celeste, eu vou passar o branco dentro para dar um tom de azul mais claro. Mas aí você usa a cor que você tiver. Se você quiser fazer parecido com o meu, você pode usar até um azul bebê para fazer a luz em vez de usar o branco. Aqui eu vou passar o branco. Meu pincel está sujo de azul e eu vou fazer aqui o preenchimento dessa roupa. Aí eu vou esfregar e vou fazer aqui a mistura das cores. Aí eu vou passar um pouco mais de azul no meu pincel para essas cores interagirem um pouquinho mais, só um pouquinho de azul. E eu vou passar aqui, ó, encostando nesse branco, não indo pro meio, nos cantinhos para dentro, porque eu tenho que deixar no meio mais claro para dar a sensação de luz e de sombra. É importante você se ligar na luz e sombra em qualquer desenho que você vai fazer, porque assim você não fica preso somente no tecido. Você pode pintar o que você tem vontade. Aqui para mostrar para vocês uma outra versão do jeito que você pode fazer, ó. Aqui eu tô preenchendo lá de dentro primeiro de laranja, porque eu vou fazer a sombra desse tecido de vermelho. Então, eu vou passar o laranja dentro e depois eu vou passar o vermelho em volta. Aí, eu vou encostar o pincel sujo de laranja no vermelho e vou fazer vou passar o pincel sujo de laranja no vermelho e vou fazer o vermelho em volta. Aí, eu vou fazendo isso e vou esfregando uma cor para ela interagir com a outra. Olha só como é que você vai fazendo a luz e sombra do aventalzinho aqui dele. Esse processo a gente vai fazendo a roupa deles, dos outros dois. Escolhe um tom mais escuro, um tom mais claro e você faz esse mesmo movimento, entendeu? A roupa vocês viram que é do mesmo jeito, o avental do mesmo jeito, a batedeira foi do mesmo jeito e até o rosto dele também. Agora eu passei um pouquinho de amarelo, só um pouquinho, para poder fazer mais ênfase na luz, só um pouquinho. E aí eu esfrego para essas cores interagirem e não ficar marcado. Agora, para fazer o tom de pele deles, eu vou usar o marrom novamente, só que eles dois têm um tom de pele um pouco mais escuro, eles são morenos, então eu vou usar o marrom em volta, como eu fiz no primeiro menininho, mas aqui eu vou usar
o marrom mais como sombra, e aí o tom de pele vai ficar um pouco mais escuro. Se quiser mais claro, você clareia mais, depois você vai ver que a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente já tinha feito anteriormente. Aí eu passo o marrom em volta de tudo. O menininho eu vou fazer da mesma cor que essa menininha, porque foi assim que a Marta falou que eles têm a cor parecida. Então, aqui eu vou fazer desse jeito. Passar o marrom em volta, aí agora eu vou passar o amarelo pele dentro, ó. Aplico o amarelo pele dentro. Aí você passa, e aí depois a gente vai esfregar uma cor na outra, ó. Você vai esfregando o movimento do desenho, uma cor na outra, como se quisesse apagar esse marrom que você fez. Só que você tem que fazer no movimento do desenho, não adianta pintar de qualquer jeito. Tem que pintar, tá fazendo curva, aí faz movimento do desenho. Tá reto, faz reto. Entendeu? É importante fazer o movimento de desenho. Aí eu vou esfregando para uma cor interagir na outra. Esfrega com amor, carinho, dedicação. Vai com o pincel que você gosta de pintar, entendeu? Bem confiante, esfrega. Dependendo da situação, tá faltando tinta, pode aplicar um pouco mais de tinta amarelo pele. E depois a gente vai voltar no marrom de novo. Entendeu? A gente vai retornar nesse marrom e vai fazer esse movimento novamente. Aqui eu vou colocar um pouco mais de amarelo pele, porque ficou muito escuro em cima do olho, né? Em volta da boca aqui também ficou um pouco mais escuro. Voltei no amarelo pele. Agora eu vou passar o marrom de novo, beirando. E eu vou esfregar para essa cor interagir com a outra. Você vai ver que o tom da pele dela vai ficar um pouco mais escuro. Se você quiser mais claro, você coloca mais amarelo pele. Coloca branco. Se quiser mais escuro, você pode pôr mais marrom, entendeu? Se quiser bem mais escuro, né? Tom de pele negro, aí você, em vez de usar o marrom, você pode usar o preto e o marrom no lugar do amarelo pele. Aí você vai ter o tom negro, entendeu? Aí você tem aí a variação das cores da pele. Aqui, como a gente está se baseando na orientação de uma encomenda da Márcia, né? Que ela tem aí essa encomenda com uma menininha e mais 2 menininhos. O mais velho é meio loiro e a menininha e o outro menininho, que é um pouco menor, eles são morenos, né? Então, aqui tentando chegar na orientação do que ela pediu, né? Márcia, não sei se cheguei no tom da pele, mas aí se for mais claro ou mais escuro, você vai vendo aí com as minhas orientações como é que você faz, tá? Aqui o tom que eu deixei, eu praticamente senti que ela é uma indiana, né? Aqui eu tô passando um pouquinho de rosa chá, ó. Eu passo o rosa chá e faço uma bolinha. Na menina eu costumo fazer isso porque deixa mais feminino o desenho, né? Aqui eu tô passando um pouco mais de amarelo pele para esfregar. O queixo eu passo um pouco mais. E aí eu vou fazendo as cores aqui, ó, em volta dos dedos, ó, para clarear um pouco, coloco um pouquinho de amarelo pele, em vez de ser o branco, como a gente fez nele, né? Aqui eu tô usando o amarelo pele como luz. Eu vou passar um pouquinho mais na bochecha para clarear, mas esse rosa chá ele vai continuar ali. Dá para perceber que ele está ali. Talvez no vídeo não veja tanto, mas ao vivo dá para ver que tem um leve tom de rosa chá ali. Coloco mais um pouquinho aqui. Ó, eu já fiz o tom da pele parecido com o dela. E aqui, ó, eu passei o rosa, o verde pinheiro em volta e tô passando verde pistache dentro. A cor da roupa, você quem escolhe, tá? Aqui eu tô fazendo uma cor que eu acho que vai ficar bacana. Eu gosto de umas pinturas assim que sejam bem coloridas. Então, como tem bastante detalhe aqui, eu vou tacar a cor, gente. Entendeu? Mas aí você não gosta muito colorido, você faz a cor que você quiser, tá? Mas aí lembrando que você faz a cor escura pro lado de fora, a cor mais clara pro lado de dentro. Aqui eu tô passando vermelho, que eu vou fazer o avental parecido com o do irmão dele, com vermelho em volta e o laranja dentro. Então, eu vou passar essa cor aqui primeiro e depois eu vou passar o laranja, ó. Você faz um contorno em volta de tudo e depois você acrescenta a cor que você quer pro lado de dentro. Então, você escolhe a cor escura pro lado de fora, a cor que você quer pro lado de dentro. Ó, agora eu passo laranja e aqui, ó, dela eu vou fazer rosa escuro em volta e um rosa mais claro dentro. Ó,
Fiz do mesmo jeito, gente. Aqui eu fiz um rosa escuro fora e o rosa char dentro. No avental foi rosa escuro e rosa pink. Agora eu vou fazer o cabelo dela. O cabelo dela, ela disse que é um tom de chocolate meio avermelhado. Para fazer essa cor, eu vou usar o marrom. Passei o marrom aqui. Aqui no canal a gente tem outra aula que tem uma menininha que ela tá com um cachorrinho também. O cabelo dela é castanho claro. Se vocês quiserem assistir, é uma aula bem bacana também, que ensina também os fundamentos de fazer um rosto, a pele e tudo também. Também temos outros desenhos com um desenho bem maior também, que é bem bacana, que tem a ruiva e a negra, também para vocês verem outros tons de pele que tem. Aí eu vou aplicando o marrom em volta, né, que vai ser a cor escura. Aqui no cabelo ele funciona um pouco parecido com o rosto, só muda um pouco a luz e sombra, porque aqui a gente já deixa uma coisa mais marcada no cabelo. Então eu faço um contorno praticamente em volta dele com um tom mais escuro, que aqui eu escolhi o marrom. Agora eu vou aplicar um pouco de vermelho. É um pouco diferente esse cabelo porque ele é um tom de marrom meio avermelhado, entendeu? Aí eu vou passar aqui em cima desse marrom, aí eu aplico. Aí depois a gente vai pentear para fazer o movimento do cabelo, que é fazendo a luz, entendeu? A gente vai fazer aqui praticamente um fundo para a gente poder fazer a luz desse cabelo. Esse desenho eu vou partir essa aula em duas fases. Aqui eu não ensinei ainda a fazer a mesa, né? Que eu vou fazer como se fosse de madeira. Vai ficar pro próximo vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo, né? E aí é ruim para eu exportar e também vocês ficam muito cansados. Então, se você tá querendo aprender a fazer esse tom de cabelo, você pode assistir nessa aula, o tom de rosto. E também as outras coisas vão ficar para outra aula, que são muitos detalhes. Aqui eu tô usando o amarelo em vez de usar o branco para fazer a luz, ó. Eu apliquei e eu ainda vou usar o branco. Aí eu vou fazer o movimento do desenho. O pincel de ladinho, você vai com o pincel de ladinho esfregando o movimento de vai e vem, ó. E aí você vai fazendo isso para dar a impressão dos fios de cabelo. Você já vai fazendo com o pincel de lado, o pincel tem que estar de lado, entendeu? Passei só um pouco de amarelo, amarelo ouro que eu usei aqui. Agora eu vou passar o branco com o pincel de contorno e fazer alguns risquinhos, igual eu fiz no cabelo do menino loiro. Agora eu estou fazendo aqui nesse cabelo, ó, nas curvas e para fora, ó, eu coloco um pouco de branco. Agora, com o mesmo pincel que ainda tá sujo, eu vou fazer o mesmo movimento de ladinho. Isso vai fazer a luz e vai dar movimento ao cabelo. E aí você vai e esfrega. Se você achou que já ficou bom, não precisa acrescentar mais branco. Se você acha que ainda falta, você acrescenta mais branco. Isso vai fazendo, dá a intenção de ter os fios de cabelo, tá vendo? Ó? Você vai e faz o movimento do desenho. Aqui tá meio em curva, então faça a curva, não vai fazer reto, entendeu? Tem que seguir o movimento do desenho, para dar ênfase e dar também a profundidade à luz, para dar a intenção desses fios. Eu acho que precisa mais branco, passo de novo e faço o mesmo movimento de novo. Aí eu vou com amor, carinho e dedicação, pincel de ladinho, tá sujo, e aí eu passo fazendo o movimento do desenho, ó. Você faz o movimento de vai e vem, mas fazendo esse movimento. Isso dá brilho, dá a impressão que ela foi no salão de beleza e fez aquele banho de brilho lá, fez um penteado, né? Pra ter aquele brilho, aquele reflexo de comercial de shampoo. E aí, ó, como é que fica bonito, tá vendo? O efeito que dá quando você faz a luz e sombra. Aqui, ó, gente, eu vou aplicar um pouquinho só de preto. Um pouquinho de preto. As tintas têm que estar molhadas, tá? Aqui eu tô aplicando preto, pra dar uma sombra. Pincel de contorno, aí não precisa ficar bem certinho, entendeu? Eu vou com o pincel de ladinho, vou esfumaçar esse preto que eu passei aqui. Aí, gente, eu vou passar com o pincel limpo, porque o pincel antes estava sujo de pouco de branco. Se você fizer isso com o pincel sujo de branco, vai ficar cinza. Aí vai dar uma estragada no seu desenho, tá? Então, aqui precisa limpar o pincel, tá bom? E aí, ó, o cabelo como fica bonito. Agora, gente, eu vou passar o branco aqui no olho dela. O olho dela, eu quis fazer voltado, dela está olhando para baixo, né? Ela tá olhando porque ela tá fazendo, entendeu? Então, eu passei o
o branco aqui do lado de cima. E eu deixei essa bolinha, meia bolinha, tá vendo a bolinha do olhar? É meia bolinha, para dar a intenção que ela está olhando para baixo. A gente vai fazer aqui, ó, na boca, eu vou passar um rosinha chá como se fosse um leve batonzinho, entendeu? Aí eu passo aqui pro lado de cima, vou fazer a boca pro lado de dentro parecida com a do irmão dela, vou passar o vinho no céu da boca e também um rosa chá na língua. Só que a diferença, para dar a diferença com esse rosa chá que eu tô passando como se fosse um batom, eu posso passar um pouquinho de vermelho na linguinha dela para ficar diferente um pouquinho da cor dos lábios, entendeu? Aí eu só tô falando para vocês para ir preparando o coração de vocês aí. Agora aqui, ó, um pouquinho de vermelho, tá vendo, ó? Pro lado de baixo do lábio, lado de cima aqui, ó, pro lado de baixo. Os dois foi pro lado de baixo. Um pouquinho de vermelho no pincel, nesse rosa chá que a gente passou. Agora eu vou passar o rosa chá aqui para fazer a linguinha. Aí vai ter uma leve diferença, porque esse rosa chá vai estar meio avermelhadinho, entendeu? E eu posso passar também um pouquinho de vermelho para essa língua ficar um pouquinho diferente do tom da boca dela. Agora o vinho. Vou passar aqui na parte de cima. Aí eu passo com cuidado. Aí eu passei, ó, tá vendo? E agora eu vou passar o marrom nos olhos. E o olho dela também é castanho escuro, de acordo com as descrições aí da Márcia, né? Ela tem um cabelo marrom, marrom chocolate meio avermelhado e tem um olho castanho escuro. Então eu passei o marrom, aí você vê que eu fiz a voltinha, meia bolinha de marrom. Agora eu vou passar o preto, terminando de preencher esse olho. Agora eu vou passar esse preto pro lado de baixo desse olho também e pro lado de cima da pálpebra. E na menininha eu vou fazer os cílios, entendeu? Então eu passo aqui pro lado de cima, ó. Tá vendo que eu passei? E agora eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, tipo contornando esse marrom com preto. Tem que ser bem carinhoso aí com o negócio, entendeu? E aí você faz aqui, ó, mais ou menos a pálpebra. E agora eu vou puxar os cílios, ó. Você encosta e puxa pra cima. Como se fizesse um parênteses, entendeu? E aqui, ó, eu encosto e puxo, ó. Vou fazer a sobrancelha. E aí fazer a outra. Aí amor, carinho, dedicação, pincel de contorno. Agora eu vou colocar aquele pontinho branco. Eu vou fazer aquela partezinha de dar encostadinha nesse branco pincel limpo, para deixar meio cinzento. E agora o brilho do olhar. Isso aí vai direcionar para onde ela está olhando. Aí ela tá olhando ela tá olhando para baixo, né? Para a massa que ela está fazendo. E tá contente que só. E aqui, ó, no cupcake da roupinha dela, é uma coisa assim que não é obrigatória, né? Você pode fazer o desenho que você quiser e pintar da cor que você quiser. Aqui eu tô usando o roxo e eu vou fazer ele no tom de lilás. Essa, como é que fala? A forminha dele, né? A forminha dele eu vou fazer com um tom de lilás. Passei o branco entre esse roxo e agora eu tô esfumaçando com um pincel um pouco mais largo. Aquele pincel mais fino sem ser o de contorno. Esfreguei, as cores interagem e aí você vê que tem aquela diferença de luz e sombra. Agora o vermelho aqui para a cerejinha, depois que eu fizer a cerejinha, já praticamente eu vou finalizar essa aula aqui. E a gente vai prosseguir numa outra aula aí, porque são muitos detalhes para não ficar tão longo, tá bom? Agora eu passei um pouquinho de vinho pro lado de baixo. E agora eu vou passar o verde. Ah, não, vou passar o marrom aqui fazendo umas bolinhas nesse cupcake, ó. Passei, fiz umas bolinhas no cupcake, também não é obrigatório. E agora um cabinho verde aqui, para dar um tchan nesse
desenho. E vou fazer o arquinho parecido com a roupa, um contorno rosa escuro e o rosa chá dentro, aí. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.